boa tarde. Vamos sair de novo. A gente agora vai lá na empreiteira fazer a ficha para ver se tem alguma coisa nova, algum outro serviço. E vamos lá. Eu tô um pouquinho ansiosa, nervosa, dá um nervoso, dá nervoso. Like, subscribe. E curte o vídeo, se inscreva-se no canal. E é isso aí, vamos lá. Ó, meu marido aqui. Hello. Mga pre, alis na ulit kami. Punta kami sa bago naming hakin. Vamos Apply lá. na ulit. Ganun talaga ang buhay. Pero papasok pa naman kami bukas. Hasta siguro né? Sim. Imadakdyan aqui. Só hoje estamos de folga, mas amanhã tem que trabalhar, tem que aguentar o coisa chata amanhã. Ai, mas vamos lá. So mga pre, translate ko lang yung sinabi niya. Quack! Apply na ulit kami ng ano. Hindi, may meeting kasi kami ngayon. 3 PM meron kaming exam sa bago naming hakin agency dito sa Japan. Lahat naman ng hakin may exam, entrance exam. Kailangan namin makapasa doon. Hiragana at saka katakana. Ngayon papasukan namin tabong 20% ni Hongo lang kailangan. Tayo medyo may tagal-tagal na tayo sa Japan. Marido As a trainee. Training visa. Asawa ko permanent. Marido 30%, mas eu sou uns 40%. 40%. É. Ayun na tayo sa Nihongo. Asawa kong matibay ito. Dito ako nag-aral hanggang high school. Dito sa pinanganak. Ilang taon na sa dito? 20 years na mahigit. 25 years old lang yan mga pre. Ako gurang na. Quack! 35 na ako. Ai, meu Deus. Ano lang yan, ang buhay parang loto lang yan. Minsan swerte, makakatagpo ka ng bata. Ayos ba? Sige mga pre, sasakay pa kami ng tren, Densha, A gente vai pegar Sankay. a gente vai pegar trem 3 vezes. Daqui de onde que a gente mora, a gente vai descer em outro lugar, depois a gente pega outro, aí depois a gente chega onde que a gente quer. Então, é um pouquinho longe a empreiteira, mas vamos lá, que Deus coisa a gente, que Deus ajuda a gente, e é isso aí. E nunca desistir, né? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Machigaita. A gente errou o trem. Ao invés de ir pro lado ao contrário, a gente foi pelo outro lado. A gente acabou entrando em outro trem, ao invés de entrar no que era pra gente ir. Ai, como que é ruim de errar trem. Mga pre, tatlong sakay kami. Sinat namin alas 3 dapat nandun na kami. Mukhang hindi kami maaabot ng alas 3. 3:30 nandun na kami. Malilate kami ng 30 minutes. Eu acho que umas 3 não vai dar muito tempo. A gente vai chegar lá acho que quase umas 3:30. Ah, mas tudo bem. Eles esperam um pouquinho. Eu acho, né? Não sei como é que são do tempo pra chegar no. Não vai dar tempo pra chegar no horário certo. Mas é isso aí, gente. A gente acabou errando o trem. Ai, que nervoso que dá, viu? A gente agora vai lá pra Chile. Lá na empreiteira. A gente vai passar na frente do casaco. Ai, tomara que dá certo. Falta mais 3. Daí já tá lá já. Aí eu tô muito ansiosa, nervosa, preocupada também. Mas vai dar tudo certo. Deus é fiel. A gente ainda vai. Aí
falta mais um pouquinho, tá bom? Falta mais um pouco. Daqui a pouco a gente chega onde que a gente quer. E vamos lá. Dalawang sakay na. Isa pang sakay. Doon na kami. Pangatlong sakay, bababa kami. Lalakad pa kami 16 minutes. Quanto mais? Olha, olha que lugar bonito. Olha, aqui tem bastante arvorizal. Tem mais arvorizal aqui, ó. Tem casa, apartamento, tem posto de gasolina. Tem uma fábrica. Não, banco. Aí tem um monte de coisa, sabe? É bonito. Tem uma fábrica lá. Fábrica, iro-iro. Yamato na rin. É, aqui, perto do mato, gente. Tem um monte de montanha. Montanha alta, sabe? Olha, mano, tem casa, ó. Casa nova, tá? Menina, tá casado. Engatiu o casaco. Tá para agora em um casaco. Quando eu tiver com bastante dinheiro, eu quero ir lá pra Gifu. Eu quero conhecer Gifu. Eu não sei o que tem Gifu, mas eu quero ir lá conhecer. Deve ser um lugar bonito, eu acho. Agora eu tô em Okazaki, ainda tô passando em Okazaki. Depois de Okazaki a gente vai pra Anjo. Aí depois a gente vai pra Joreói. Aí depois a gente viu, aí a gente vai pra empreiteira. Falta mais um, falta só mais um só. Só falta mais um só pra chegar. Kaya dyan na eh. Saan na tayo? Ang dami namin lulusutan. Hindi namin alam. Pero may direksyon kami pupuntahan. Iwakura. Iwakura. What the fuck? Mga pre, yung asawa ko kinakabahan na. Eu fico tão preocupada que minha cabeça até voa. Ai, Jesus amado. Eu sou uma pessoa que fica muito preocupada com coisa de trem, coisa de outras coisas, medo de ir pro lugar errado. Ai, me dá um medo, um frio na barriga. Falta mais um pouco pra mim. Graças a Deus. Andito na kami mga pre sa Haken. Chegamos. Não, não é esse aqui não, coreano. Ah, human? Bukid interest na rin. Meiro. Meiro, chodai. Kukukararo. Sagat eh. Ito na kami sa agency. Human. Ué, meiro surdo não é ruim. Kukumae. Kuku. Kabang. A few moments later. Dali. Gimana kayo siya? Exam sa Japan.
Mangungopia lang ako. O share na eh. Aro, o share mo aro. Yeah, boy. Two hours later. Foi na empreiteira Maxon, não gostei. Ai, Maxon, vamos ver, né? Porque a empreiteira é uma porcaria. A empreiteira ofereceu a Mitsubishi, mas quer não, obrigada. Tirando Mitsubishi. Quer Mitsubishi não, gente. Hindi ako nakapasa sa Mitsubishi. Kailangan yung mataas ng kailangan mataas ang grado sa Nihongo. Kasi nagutom. Ai, tem jogo, porque Mitsubishi é muito ruim. Então não, tô na região.